Boa noite, senhoras e senhores vereadores, aos presentes no auditório da Câmara e aos que assistem através da nossa página no Facebook e no YouTube e no site oficial da Câmara. Boa noite. Convido a todos os presentes no plenário, em demonstração de respeito, que fiquem de pé enquanto é feita uma leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Elogio da lei. Felizes os de caminho perfeito, os que conduzem os seus passos na lei do Senhor. Felizes os que observam os seus preceitos e os procuram com todo o coração. Os que não praticam iniquidades, mas andam nos seus caminhos. Assim sendo, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, no dia 2 de maio de 2019. Sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. Passamos à verificação da presença dos senhores vereadores no plenário. Estão presentes Bruno Viana Moreira, Ecraí Lopes de Souza, Éder Polido Aguiar, Eudes Vimercate Morelli, Maria Aparecida Moreira Marcolino Vasconcelos, Marlon Lourenço da Silva, Sandro Araújo Gorini, Sebastião Nivaldo Alves e Tiago Lopes Pessotti. Ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno da prestação de contas anual da ex-prefeita municipal Cláudia Martins Bastos, no exercício de 2015. Como líder do bloco, peço que inicie a discussão e encaminhe a votação. Vereador Éder, como líder do PSB, do DEM, MDB, PT e PSDB. Senhor presidente, demais colegas vereadores, boa noite. A quem nos está acompanhando, boa noite. Senhor presidente, esse parecer do Tribunal de Contas veio com ressalvas. Aproveitando a oportunidade, agradecer ao contador do município que esteve nesta casa para sanar alguns problemas, mostrar o que foi as ressalvas que o Tribunal de Contas colocou, o senhor Dalmo. Pena que nem todos puderam estar presentes, mas salientou e mostrou várias coisas a respeito da prestação de conta, o que aconteceu, o erro técnico que houve na prestação de contas. Sugiro que todos votem favorável à prestação de conta, acompanhando o parecer dos conselheiros do Tribunal de Contas. Cláudia Bastos foi a prefeita que muitas obras fez nesse município e não merecia ter as contas rejeitadas por um simples erro técnico. O vereador Bruno daqui a pouco vai detalhar mais sobre o que o Dalmo, contador da prefeitura, nos falou. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer, ele deixou bem claro um dos erros que mais culminou com o excesso de suplementação. De primeiro, pegar um exemplo, não que ele usou, mas um exemplo mais prático. Na contratação de compra de merenda escolar, por exemplo, onde poderia comprar verdura, frutas e legumes. Vou botar um exemplo assim. A dotação subdividia nessas 3 partes, sendo que uma dessas tivesse um valor maior e tivesse passar, vamos supor, que dos legumes passar para verduras dentro da mesma dotação orçamentária. Isso não era considerado como suplementação. Nas alterações que o Tribunal de Contas fez, passou a considerar como suplementação. Esse foi um dos casos que extrapolou um pouco, mas o valor é muito pequeno relativamente. Dizer que não houve falcatrua, desvios, nem nada. Então, senhor presidente, demais colegas, eu vou deixar que o vereador Bruno complementa, porque ele trouxe anotado tudo aquilo, né, ele fazendo parte do grupo político. Se for preciso, a gente complementa depois. Mas eu já agradeço e peço a compreensão que todos votem favorável. Obrigado.
Deixa eu só seguir a linha de raciocínio, pedir que o líder de bloco do DEM, MDB, PSB, PROS, PDT e PEN, o Sandro, possa fazer sua discussão e encaminhar sua votação. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, a todos que trabalham nessa casa e a todos que acompanham os nossos trabalhos através das redes sociais. Para fazer as minhas considerações iniciais sobre essa matéria, eu gostaria de fazer uma comparação, para que todos possam entender o que é esse julgamento das contas e o que é quando o tribunal pega alguma ressalva e o que é ressalva nesses pontos. Então, para ficar bem claro, eu vou usar um exemplo temático aqui, para todos entenderem. Essa Casa Legislativa, né, a Câmara Municipal de todos os municípios, autoriza um percentual do orçamento para ser remanejado entre as pastas e entre os órgãos da Prefeitura, certo? Então, esse projeto é o projeto que deu entrada na última sessão através da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias Anuais. Então, quando chega esse projeto na casa, a Casa Legislativa autoriza ou não, depende também da governabilidade, né, do pedido da contabilidade do prefeito que mandar o projeto para essa casa, e essa casa autoriza esse percentual. Só para comparar, e depois as contas do prefeito vão para o Tribunal de Contas e retornam a essa casa, onde a palavra final é dada por nós, vereadores. As questões de ressalvas, né, e observadas lá pelos conselheiros, é porque lá no Tribunal de Contas funciona assim. Tem um órgão técnico que diz sim ou não para aquela matéria. E tem os conselheiros, que são o que ocupam as cadeiras de conselheiros, que fazem a votação em plenário, em suas reuniões, como as nossas reuniões aqui. Logicamente que é assessorado pelo órgão técnico. Então, só para o pessoal entender, né, essa conta, essas prestações de contas anuais da ex-prefeita, exercício 2015, voltou com o mesmo erro que teve em 2013, 2014 e 2015. Né, o mesmo erro de não se observar justamente esse percentual que era autorizado de 50%. Portanto, que esse vereador que está falando aqui já pediu aquela tribuna e está na minha mão, na minha gaveta, melhor dizendo, para todos que acompanham, o percentual está aqui na minha mão, para todos que acompanham as reuniões, o percentual que a prefeitura já utilizou até agora. Eu gosto de acompanhar. Porque se precisar dar uma suplementação, igual ano passado o atual prefeito nem precisou dar uma suplementação, veio a essa casa e essa casa autorizou, né, a suplementação. E para todos que acompanham, não é que a Câmara vai dar mais dinheiro, autorizar mais dinheiro. Não se trata disso. Se trata do orçamento municipal, para onde é que pode ser remanejado ou não. Mas vamos ao fato, explicando esses detalhes, vamos ao fato em si para julgar a conta do exercício 2015, né, da ex-prefeita Cláudia Bastos. O que acontece? Eu quero comparar da seguinte forma. Eu comparei, assim, o senhor Dalmo, elogiando também o trabalho dele, que veio nas comissões, um excelente contador, de muita responsabilidade, veio aqui e nos explicou os detalhes de todos os pontos que vieram em questão lá do Tribunal de Contas, mas ele concordou comigo. Estava presente o vereador Carola, Éder, Bruno, e me comparou com a comparação que eu fiz, dizendo o seguinte: olha, um pai vai dar R$100 para um filho ao mercado. Se eu dou R$100 para o meu filho ao mercado e peço, meu filho, você vai comprar R$30 de carne, vai comprar R$30 de verdura e vai comprar R$40 de outra coisa, pode ser material de limpeza, certo? Aí, certo, eu fiz essa comparação. O que acontece? O pai, somos nós, a Câmara, que autoriza esse percentual. O filho vai lá ao mercado e gasta R$50 com carne, R$40 com material de limpeza e 10 com verdura.
Aí torna a acontecer o outro ano, o pai faz a mesma coisa com o filho. Depois, no outro mês, não é um ano. Meu filho, toma R$100 para você ir ao mercado fazer a compra. Aí o filho vai ao mercado, compra R$60 de carne, R$20 de material de limpeza, enfim. O filho não direciona o dinheiro de forma correta dentro do que é coisa proposta pelo pai. O que acontece nesses casos? O pai pede conselho ao avô. O que eu vou fazer com meu filho? Eu autorizo ele a gastar tanto ali e tanto ali. Ele vai e insiste em gastar errado. Tem a justificativa, o menino vai justificar, como a prefeita já justificou, ela fez as suas defesas lá no próprio Tribunal de Contas, onde é que a votação foi 5-2, né? As contas de 2015 estão aprovadas pelo Tribunal de Contas, o parecer veio com aprovação, com essas ressalvas, né? Dessa inobservância. O contador Dalmo disse a respeito que chegou mais tarde, não observou a tempo, foi muito difícil a observação. E o que acontece, novamente, por repetir um erro 3 vezes seguido, e tinham as divergências também de sistema de informática, que aí já a gente, né, isenta, né, sim, sendo assim provado, isenta a responsabilidade da prefeita. Mas onde é que eu quero chegar em questão? Eu já disse aqui nessa casa que essa casa tem que ser respeitada. Nós, vereadores, temos o dever de pegar e fiscalizar, está na minha mão, quanto que já foi remanejado. É nossa função saber onde é que está indo os investimentos públicos, né? Onde é que está indo o investimento da prefeitura. Então, a minha parte de procurar saber, os nobres colegas quiserem uma cópia, está na minha mão, está aqui. E o que é que eu tiro de lição em cima disso? Eu já disse aqui, em outra reunião, disse num tom até mais agressivo, mas eu vou tornar a repetir de forma calma. Se todo prefeito for passar lá, não observar que precisa de pedir remanejamento a essa casa, ele vai ter problema no Tribunal de Contas. E essa Câmara Municipal não fazer a parte dela, de fiscalizar e observar os valores, essa Câmara vai estar sendo omissa. Depois o povo cobra a gente. Até coisa que não é da gente, que a gente já discutiu aqui, coisa é obra do Estado, o povo cobra da gente. Imagina se for uma coisa que é da gente, uma coisa de competência nossa. Então, o que eu quero dizer? Eu vou encaminhar a votação da mesma forma que o tribunal fez, senhor presidente, para a conclusão, com a ressalva que se vier novamente, e para a conclusão, o parecer técnico, da parte técnica, foi revertido. Os últimos 2 anos, o ano de 2013, tinha esse erro de remanejamento, mas o parecer da parte técnica era favorável, nós votamos aqui. Em 2014, o parecer da parte técnica também era favorável, beleza. Em 2015 já veio diferente, é o que eu estou falando. É o exemplo do pai autorizar o filho a fazer compra, uma medida tem que ser tomada, vereador Marlon. Uma hora ele toma conselho com o avô, com o pai, com a mãe, e fala, alguma coisa tem que acontecer, ué. Não pode. Mas as justificativas foram dadas, né, pelo senhor Dalmo, muito bem aceita na reunião de comissão, e eu vou encaminhar a votação da seguinte forma, fazendo uma ressalva para que ano que vem não haja mais, e tornando a dizer, para mim é um desrespeito, entendeu? Para mim é um desrespeito a essa casa. Agora, se chegar novamente, aí já não tem mais justificativa. Foram 3 anos da mesma forma, o tribunal já anda apertando mais. Por que anda apertando mais? Se a gente erra uma vez, a gente toma uma advertência. Muita gente aqui já jogou bola. Vereador Carola, vereador Bruno. E Branco. Bruno já jogou, não sei, disse que era bom de bola, mas não vi, ele que fala. O Éder já jogou bola. Quando a gente joga bola, aí a gente faz uma falta, vereador Éder. O juiz vem e faz o que com a gente? Dá uma advertência. A gente faz 2 faltas. O que o juiz vem e faz? Ô fulano, vou ter que te dar um amarelinho. Aí você faz a 3ª falta, vereador Carola. O que o juiz faz com você? Ele te expulsa do jogo. Então, quer dizer, eu quero só falar isso para todos entenderem, para todos entenderem que as contas que estão acontecendo aqui é basicamente isso. Se tornar a acontecer as mesmas coisas, esse tribunal vai ter que tomar uma decisão e expulsar, porque é a mesma falta, por 3 anos seguidos, né? E o tribunal já vem só apertando, vem só dificultando. E aí, de repente, nós vamos sempre estar aprovando e não observando o que foi
o que aconteceu. Então, estou fazendo essa ressalva, né? E só para terminar, senhor presidente, eu estou assumindo assim, com muita satisfação, o senhor presidente botou líder desse bloco, desses partidos aí, mas ainda não está oficial, foi para votação, depois a gente vai reunir, foi para fazer o encaminhamento da votação. Então, são essas minhas falas, e muito obrigado por poder expressar aqui, e tomara que todos possam ter entendido a minha opinião. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos agora para seguir a linha de raciocínio. Palavra, vereador Bruno. Quero cumprimentar o senhor presidente, os vereadores aqui presentes, a todos que estão nos assistindo online. Falar a respeito dessas contas, né, essa prestação de contas de 2015, quero dizer para todos que nós da Comissão de Finanças solicitamos o contador dessa Câmara para estar esclarecendo algumas dúvidas para a gente, Marcelo. Solicitamos a prestação de conta que estava na Prefeitura para darmos mais uma averiguada. Solicitamos o contador da Prefeitura, o Dalmo, para vir também esclarecer alguns fatos que nós estávamos em dúvidas, né? E a respeito que Vossa Excelência falou, o novo vereador Sandro, realmente teve a irregularidade, mas foi resolvido, né? E se o pai não avisar o filho, também o filho vai continuar tendo os mesmos erros, do meu ponto de vista. E ao averiguarmos as contas, né, da gestão do exercício de 2015, observou-se que a equipe técnica do tribunal observou alguns indícios, né, de irregularidades que, sua essência, não foram suficientes para macular, prejudicar ou inviabilizar as contas da gestão. Uma vez que o conselheiro do Tribunal de Contas também aprovaram as contas do exercício de 2015, né? Resta saber também se os conselheiros do tribunal não só resta também saber que eles não são apenas uma figura política também, não. Tem a parte também, mas eles mais que sim, eles são orientados por uma equipe técnica em seus respectivos gabinetes, que fundamentam, funcionando como uma lei de peso e contrapesos, em que a equipe técnica do tribunal, verificada através da equipe técnica de cada conselheiro. Então, por sua vez, não temos alguns indícios de irregularidades postas pela equipe técnica do tribunal, que resume-se em quesitos que os conselheiros aprovaram diante de análises específicas de suas equipes técnicas de cada gabinete. Então, conclui-se que essas indicações de irregularidades, na maioria, já foram através da indicação do próprio Tribunal de Contas corrigidas, sanados em exercício seguinte, demonstrando, então, que esses pontos de irregularidades não são suficientes para impedir as contas do exercício de 2015, do meu ponto de vista. Todos esses indícios de irregularidades não trouxe prejuízo para a administração pública. Isso está provado pelo relatório dos conselheiros, indicando também que no orçamento de 25 milhões executados, foi observado os limites constitucionais, foi observado os gastos com a saúde, com a educação, e endividamento zero do município. E, dessa forma, sou favorável, peço que todos sejam favoráveis à aprovação das contas, seguindo a orientação do Tribunal de Contas e a equipe técnica de cada gabinete de seus conselheiros que aprovaram. E muito obrigado. Alguém mais quer falar sobre o assunto? Vereadora Cida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário, aos nobres colegas. Analisei direitinho, veio outras contas sim com ressalva, mas é aquela questão, a gente tem uma equipe, como aqui na casa tem, todos os setores têm. Se você tem uma equipe para fazer o seu trabalho, é porque você está confiando nela, que ela está fazendo o melhor possível, porque tem muitas coisas, tem muita documentação, muitas coisas que a gente não tem conhecimento suficiente. Como se você for resolver um caso, você precisa de um advogado para resolver muitas coisas que a gente não tem conhecimento. Então, a partir do momento que você contrata um contador, que você contrata um advogado, que você contrata uma equipe para poder amparar você nessa parte burocrática, você está confiando no serviço dele. Eu sei que, em muitos casos, quem responde é quem está em primeiro lugar. Muitas vezes, ele não tem conhecimento do que acontece, porque se ele está pagando a pessoa para fazer o serviço, ele está confiando que a pessoa está fazendo o serviço de acordo, porque tem coisas que até nós mesmos, como vereador, a gente não tem conhecimento. A gente procura o advogado, a gente procura o jurídico, porque tem coisas aqui que a gente não conhece. Então, nós estamos aqui abertos para conhecimento. Então, o pessoal do Tribunal de Contas, o que acontece? Eles são treinados para isso, eles têm uma equipe preparada para dar esses parecer. São 7 pessoas, 5 votaram favorável, 2 com ressalva, que a ressalva significa que não é de acordo. Mas a expressão é de cada um tem a liberdade de achar o que pode, quer e o que não quer. Só que, no meu ponto de vista, eu, Cida, se eu estou pagando uma equipe para dar um parecer, os funcionários, para mim, da melhor forma, eu acho que quem tinha que ser punido seria o funcionário, porque ele está ali, ele que teria que ser responsável pelos atos. Porque se ele está ganhando o dinheiro dele, se ele errou, morde de pedir, não sei se foi equivocado, como que foi, não seria o responsável. Por exemplo, aqui na casa, nós temos o Tiago, que é presidente, temos a equipe, temos a Aurélia, a Isabela, temos o Marcelo, né? Temos várias pessoas. Ele confia nessas pessoas. Se errar, não é porque ele quis. Você entendeu? Então, eu acho assim, eu acho muito injusto. Eu acho que tinha que ser assim. Fulano, qual é o setor que errou? Contabilidade, vai responder. Qual foi? Jurídico, você que vai responder. Só que o nosso país é assim, quem responde é o chefe que está na frente. Eu sou até contra isso, porque eu acho que quem tinha que responder é quem fez o... Mas, como parecer lá os 5 foi favorável, também aconselho a todos que seja favorável, no meu ponto de vista, porque nós estamos aqui para aprender, nós somos conhecedores. Eu acho até injusto, né? Porque foram 5 contra 2. Mas, o meu ponto de vista, assim, eu tenho até medo de tomar certos poderes de representação principal por causa de umas coisas dessas. Porque, a partir do momento que você contrata uma pessoa para trabalhar, você está confiando no serviço dela. Porque nem tudo a gente conhece. É muita área, muitas coisas, muitas palavras diferentes que a gente não tem conhecimento, muitos cálculos matemáticos que a gente não tem conhecimento. Então, eu acho assim, cada um no seu cada um. Se tem o jurídico, se tem uma parte de contabilidade, né? Se você está confiando nesse serviço, não estou desmerecendo, porque errar é humano, gente. Errar, todo mundo erra, não é porque, né, a gente erra no dia a dia. Mas eu acho que quem seria responsável seria o setor. Mas como ele já veio, já justificou que não tem erro, que está tudo dentro da legalidade, né, eu sou favorável. Então, o Branco, o vereador Eudes, também quer fazer a discussão e encaminhar a votação. Cumprimentando o senhor presidente, a vice-presidente Cida, todos os nobres colegas. Como já foi muito bem explicado, também que gostaria de comentar um pouco, foi muito bem explicado pelo Dalmo. Não pude comparecer na reunião do dia, que me ausentei um pouco para resolver outros assuntos também pertinentes, mas, sob informação dos nobres colegas, a explanação do Dalmo foi de excelência. Até parabenizo ao Dalmo pelas suas explanações. A gente trabalha nessa Câmara aqui como um órgão fiscalizador, está certo de fiscalizar, todos de dar as suas opiniões, mas acompanho como representante aqui do PSDB nessa casa, acompanhando também
o julgamento das contas da ex-prefeita, quando Porque depois é só votação. foi ganhado lá por 5 votos a 2, teve ressalva, mas somos humanos, somos passivos de erros, sabendo que esses pequenos erros não é nenhuma falcatrua, não trouxe nenhum prejuízo para o município. E, como representante aqui do PSDB, sugiro que vote todos favorável. Muito obrigado. Mais alguém? Eu também queria dar a minha opinião. Entendi muito bem as falas do vereador Bruno, do Éder, do Sandro, do Eudes, da Cida, mas eu tenho minha opinião, apesar de ser semelhante à do Sandro. Não vejo que houve leso, que o município foi lesado, não foi nada. Acredito que ela teve, a gestão da Cláudia foi de boas intenções, o Éder era o vice, mas a única coisa que às vezes incomoda um pouco é não ter respeitado a Câmara. Só isso, ter pedido para ter feito um pedido superávit, vamos falar assim, pedido mais uma porcentagem no reimaginamento. E outra coisa que eu queria mencionar aqui também, não partindo mais agora para o Tribunal de Contas, no meu entender, as contas do ano tinham que ser julgadas no ano subsequente. Aí você errou no ano 2013, 2014 e 2015. Você só foi saber que o Tribunal de Contas não concordou com as suas contas em 2019, que vamos falar 2018, 4 anos depois. Então, a única observação que eu faço, que às vezes o Tribunal de Contas cobra tanto a gestão dos prefeitos, a gestão da Câmara, mas eu acho que eles tinham que olhar o lado deles também. Eles tinham que no ano subsequente ao ano de exercício, já ter jogado as contas na Câmara para ser aprovado ou ser rejeitada. É só essa a minha observação. Pegando um ganchozinho nas suas sábias palavras, presidente, eu estava até aqui comentando com o vereador Bruno a respeito disso aí. E como eu falei, né? A contabilidade do município não entendia que a suplementação dentro do mesmo código ali não era considerado suplementação, da mesma dotação orçamentária. Mas como o senhor falou, as belas palavras, sabe, aí, o Tribunal de Contas vem julgar, avisar 3, 4 anos depois. Um exemplo bem claro do vereador Sandro, as contas de 2017, chegou agora. Se tivesse ocorrido um pequeno deslize lá, se ele fosse presidente hoje, agora que ele está sabendo que ocorreu um deslize. Um exemplo claro. Então, 3 anos depois. Então, como é que poderia ocorrer de acertar nesses 2 anos seguintes? Foi o que aconteceu dela lá, o contador da prefeitura esteve aqui, o Dalmo, nesta casa, e mostrou muito claro isso. Que quando chega a notificação, como o senhor falou, é 3, 4 anos depois. Então, já ocorreu os erros seguintes ali, que não entendia que era erro. E sim, a maneira, a técnica de usar aquilo ali. Quando o vereador Sandro falou também a respeito como é o vereador Dalmo usou a palavra, da conectividade entre um sistema e o outro, que teve que fazer manual. Então, o sistema não informou, então ele teve que fazer manual. Então, aconteceu alguns erros, equívocos pequenos nessa transferência. Então, senhor presidente, venho parabenizar suas palavras, dizer que o Tribunal de Contas também falha de levar tanto tempo assim para mandar uma prestação de conta. Se houvesse essa 2015, nós estamos em 2019, 4 anos após o fechamento das contas, que vem dizendo isso aí. Concordo que foi seguindo os erros, os equívocos, como o vereador Bruno falou, e o Branco também, que não teve desvio, não foi má-fé, nem nada na prestação de conta, mas torna impossível não aconteceu a mesma coisa que você acha que está fazendo certo. Mas, senhor presidente, obrigado pela sua parte.
Senhor presidente, como eu fui citado, só queria fazer um comentário, mas pode concluir, depois eu faço comentário. Pode? Sem problema. Quando eu disse, está na parte do debate, do diálogo, eu deixei claro para todo mundo aqui, nas minhas falas, que é o seguinte, quando o erro acontece e ninguém deixa de falar, que o vereador Ed falou que o pai não explicou ao filho, mas explicou. O Dalmo falou com nós, que depois ele ficou sabendo. Então, quando eu encaminhei, eu quero deixar bem claro, quando eu encaminhei a votação com a bancada liberada, para votar do jeito que quiser, né, na hora da votação, e dizer o seguinte, se ocorrer de novo o mesmo erro, quer dizer que já estava avisado. E quero dizer o seguinte, se nos percentuais, obrigatório por lei, de cada praça não for atingido, aí sim surge um outro erro de responsabilidade, que é dever, sim, do gestor acompanhar. O gestor ele tem que acompanhar, por mais que quem preside Câmara e Prefeitura e tal, precisa depender das pessoas, mas também não é entregar para as outras pessoas e largar acontecer ao léu, não. Ele tem que acompanhar. Infelizmente ou felizmente, quando a gente assume um cargo de ser presidente de Câmara, prefeito, né, ordenador de despesa, a gente tem que acompanhar, porque vai pagar os dois pelos atos. E o órgão que controla sobre os atos é a Controladoria, que é um órgão que foi criado nessa casa, que divide as responsabilidades. Essa Câmara criou esse órgão aqui, inclusive até pedido do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pediu que seja criado o órgão da Controladoria, que é o órgão que faz esse controle de responsabilidades. Ele faz as normativas e regulamenta as responsabilidades sobre as ações do Poder Executivo. Mas quero dizer ao novo vereador Éder que ele está correto nas suas observações, né? O Dalmo realmente veio a essa casa e fez a observação que não transmitiu a tempo os arquivos de forma correta, houve um erro no sistema. Mas a questão que eu pego em cima, para terminar esse debate, senhor presidente, é a questão de respeitar os valores que são liberados para cada secretaria. Isso aí eu não vou deixar de pegar em cima, vereador Bruno. Eu acho que é meu dever. Entendeu? O dever de cada cidadão saber que os valores sejam aplicados de forma correta. Senão não precisa de Câmara. Senão não precisa de Câmara. Se for para o prefeito gastar como ele quer, não mandar a LDO aqui e não pedir suplemento, não vai precisar de Câmara. Vai chegar um ponto que a Câmara vai ser fictícia, ela não precisa fiscalizar nada, o prefeito faz o que quer. Então, foram essas as minhas observações e foram esses também os pontos que pegaram por 3 anos seguidos a conta da ex-prefeita Cláudia Bastos. Muito obrigado, senhor presidente. Só para complementar também o que eu estava falando, apesar de não concordar da forma que o Tribunal de Contas julga as contas hoje, eu também não estou justificando a falha que houve na gestão de 2015. Eu sei que quando a gente assume, dá-se o nome para ser um gestor público, a gente já sabe de todas as complicações que tá por vir, né? Como a Cida muito bem lembrada aqui, nós somos corresponsáveis pelos erros dos profissionais que vai estar nos assessorando. Então, todo erro que acontece vai ser ou no prefeito ou no presidente da Câmara, quem for o gestor da ocasião. Então, só deixar claro que eu não concordo da forma que o Tribunal de Contas faz, mas não estou justificando o erro. Só estou falando que, às vezes, se eles fizessem assim, os erros subsequentes não iriam acontecer. Enfim. Então, agora nós vamos para votação em primeiro turno da prestação de contas anual da ex-prefeita municipal Cláudia Martins Bastos, no exercício de 2015. Não, é em 2 turnos.
Só ler um pedacinho aqui no artigo 187. O presidente da Câmara só terá direito a votar na eleição da mesa quando a matéria exigir quórum de 2/3 da Câmara e quando ocorrer empate. Então, já que nós estamos discutindo e votando as contas de 2015, o presidente tem que votar por ter quórum de 2/3. Eu vou seguir a mesma ordem de discussão para encaminhar a votação. Então, o primeiro a falar foi o Éder. Pode proferir seu voto, se quiser justificar. Senhor presidente, como eu falei, né, justificando aquilo que os contadores do município entendiam, que quando fazia remanejamento dentro da mesma dotação orçamentária, não era considerado como suplementação. E isso o Tribunal de Contas aceitou vários anos. Então, foi o erro que aconteceu, mais sequente, né? Então, eu igual pedi que todos votem favorável à prestação de conta, eu sou favorável, meu voto é sim, aprovando as contas. O próximo é o Sandro. Nobres amigos, como eu disse aqui da orientação da liberdade, eu vou fazer um voto em observação ao funcionário Dalmo. E vou deixar a ressalva nesse voto, vou votar favorável pelo seu trabalho como contador do município, que se fosse pelo ato da ex-prefeita, eu votaria contra, para dividir as coisas, né? Porque eu acredito, eu estava aqui, era o único vereador que ficou, já estou fazendo 5 anos, se eu pegar 3 anos, eu sei muito bem como ela desrespeitou essa casa. Não foi só esse ato do remanejamento, não. Foram mais atos. Agora, como eu aprendi na vida, amigos vereadores, a gente nunca deve guardar raiva no coração e votar com raiva. Então, eu não vou votar com raiva, eu vou votar homenageando a vinda do funcionário Dalmo para essa casa, que explicou os pontos que os nobres vereadores já sabem, né? Então, em homenagem ao trabalho dele como contador, vou votar favorável. Se fosse ver a questão política, pelo descaso que a ex-prefeita fez para essa casa, entendeu? De não observar, não só esse tema, tem vários outros temas que ela não observou, quem está na política aí sabe do que eu estou falando, eu votaria contra, senhor presidente. Mas eu não vou votar politicamente, vou votar com a minha consciência, sem raiva, ressalvando que se em 2016 vier os mesmos erros, vou votar em homenagem ao Dalmo. O próprio Dalmo falou que eles ficaram sabendo tarde, mas ficaram sabendo. Então, de 2016, se ocorrer os mesmos erros, senhor presidente, eu quero ser o primeiro a votar contra, não com raiva, com a consciência limpa, que a gente observa, mas tem que ter um fim. É igual o negócio do jogo de futebol. Você recebe uma advertência do juiz, recebe um cartão amarelo, mas uma hora você pode ser expulso. Porque se você faz a mesma coisa 3, 4 vezes, quando está jogando o jogo, uma hora o juiz fala, peraí, esse cara tem que sair de campo. Aí vai justificar que ele não viu o cara vir, que o parceiro dele não avisou que o outro ia dar um chute nele. Vai justificar de todas as formas, mas vai ser a 3ª ou 4ª vez que vai fazer a falta. Então, não vai ter jeito, ele vai ser expulso uma hora. Então, com essas ressalvas aqui, muito bem gravado, quero que conste em ata, logicamente que irá contar em ata, com essas ressalvas, vou ser favorável, homenageando ao grande funcionário, o nosso contador Dalmo, que nós temos na Prefeitura Municipal. Seguindo o vereador Bruno. Essas irregularidades, como eu já falei antes, né, elas não teve nenhuma irregularidade dessa, não teve nenhum prejuízo na administração, como eu já disse. E esse erro, como o nobre vereador que todos já falaram, foi um erro técnico que custou a descobrir, mas não teve prejuízo, né? Então, meu voto é favorável também às contas. Próxima vereadora Cida. Eu sou favorável às contas, sim,
Estou ciente do assunto, como eu disse, eu acho que caberia cada um ser responsável pelos seus atos, né? A partir do momento que você contrata um profissional, eu sei que teve erros, eu não participei da reunião no dia que ele esteve aqui presente, mas eu sei que teve equívoco também, como ele justificou o sistema, que foi comunicado depois. Eu sou favorável à prestação de contas, sim. Vereador Eudes. Eu também sou favorável, senhor presidente. Marlon. Senhor presidente, sou favorável, vejo que realmente teve um erro técnico, todos os vereadores que estão cientes disso, mas não teve desvio de dinheiro, não teve roubalheira. Se ela tivesse roubado o município, com certeza eu seria contra. Então, eu quero até parabenizar a prefeita, né? Errou, mas não roubou o povo. Obrigado. Favorável. Vereador Sebastião Nivaldo Alves Carolo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Vereadora Cida, Ereni, que está aqui presente. Na hora da discussão, eu não quis fazer meus questionamentos, senhor presidente. Mas, como o vereador Sandro disse, Câmara de Vereadores é para ser respeitado. Se fala em que não teve falha, mas teve falha sim. Porque o conselho deu um parecer, o técnico deu outro parecer. Então, os 50% que é votado é para ser respeitado. Está certo que não estipulou, então, com respeito a essa casa, eu vou obster meu voto. Senhor presidente, obrigado. Aí. Boa noite, presidente. Eu já há mais de 20 anos eu tenho acompanhado essa Câmara aqui, mas, dando aí esse direito ao prefeito movimentar 50% do orçamento do município, que hoje torna-se em torno de 24, 30 milhões. Hoje, no momento que a gente está vivendo aí, que o país hoje não tem mais inflação, então eu vejo isso até um erro. Nossa, a gente até vota essas coisas, porque já parece uma cultura no nosso município aqui, essas coisas. Porque os municípios que a gente tem acompanhado, aí tem dado 5% só, aí a Câmara está sempre acompanhando aquilo ali, mas quando se dá 50% para um prefeito fazer as movimentações dele no orçamento do município, eu não vejo, do meu entendimento, não vejo erro técnico quando ultrapasse 1%, 2%, 3%. Acho que nós deveríamos... Assim, eu votei, nós demos 50% para o prefeito atual, isso daí, eu acho que... Não é? É uma coisa que hoje nós não temos orçamento mais, vereador Hélio, no nosso país. Nossa inflação hoje torna em torno de 10% mais por ano. Então, o orçamento, você pode fazer um orçamento mais enxutinho, entendeu? O meu entender técnico hoje é um orçamento enxutinho, essas coisas, precisou... E fazer pouca suplementação, pedir. E quando precisar, realmente, eu concordo, tem que pedir à Câmara. Né? Mas desde o momento que a gente dá 50% para o prefeito fazer essa movimentação, nós estamos... Né? É isso aí, eu voto sim, porque os 50% dá essa margem de erro do contador, essa margem de erro. O contador se engana o próprio sistema, entendeu? Então, hoje eu vejo isso aí, eu voto sim, as contas da prefeita Cláudia. Eu vou votar favorável, mas vou seguir a linha de raciocínio conforme o Sandro colocou aqui. E no final da gestão de 2015, o Dalmo mais a parte da contabilidade notificaram e explicou que estava por exceder, e vou entender que foi um erro, entre aspas, que não querendo errar, mas se porventura, não sei como é que vai vir, se vamos estar aqui para julgar também a conta de 2016, nós vamos ser, acredito, que vamos ser mais rigorosos com as contas de 2016, por ter ciência, conforme relato
do funcionário da prefeitura. Em 2015, eles alertaram a gestão como é que estava por acontecer. Então, eu sou favorável. Então, por 8 votos, sim, e uma abstenção, votação em primeiro turno da prestação de contas anual da ex-prefeita municipal Cláudia Martins Bastos, exercício de 2015, aprovada. Sem mais assuntos a serem tratados, declaro encerrado a sessão extraordinária.